Olá, vamos juntos nessa busca por sermos pessoas melhores, por sermos pessoas virtuosas, por alcançarmos, conquistarmos uma grandeza de alma, para que a nossa vida realmente faça sentido. E para isso, a gente vai precisar, no decorrer dessa jornada, de um certo ferramental, né? De certas ferramentas. Como eu vou ter estratégias, como eu vou ter métodos, técnicas para que isso alcance. Então, nesse vídeo, meu objetivo aqui é te introduzir um pouco em questões da natureza, de onde que vem a essência da ferramenta que a gente vai usar. Então, para isso, eu preciso que você pense um pouquinho comigo sobre o que a gente busca, né? Porque isso vai ajudar a gente, obviamente, a lidar com os nossos sofrimentos do dia a dia, com as nossas motivações, mas é óbvio que você não vai deixar de sofrer. Na verdade, não existe uma vida que não carregue sofrimento. E o que cabe a você é escolher qual tipo de sofrimento você vai ter na sua vida. E isso é muito bom você ter claro. Mesmo que você escolha uma vida totalmente voltada para a matéria, cheia de prazeres, ou se você queira ser um santo. Olha o quanto que os santos sofreram. Mas tudo isso sempre tem um porquê. E é sempre tirando a gente dessa caverna de Platão, né? Que ali a gente está preso nas sombras, e quando a gente está muito preso na matéria, nos nossos sentidos, no nosso sentimento, a gente tem uma ilusão sobre o que é verdadeiro. Então, a gente parte dessa busca do que é verdade. Mas aqui você vai entender como que a gente começa a diferenciar isso melhor e como que em cada circunstância, em cada situação, diante dos bens da vida, porque nós somos seres relacionais, a gente se relaciona não só com pessoas, mas também com os objetos. Nós temos os objetos, eles comunicam coisas para a gente, comunicam emoções e etc. Então a gente precisa entender tudo isso muito bem. A gente precisa ter uma organização, a gente precisa ter um norte para que a gente não fique perdido cada vez que a gente se deparar com uma situação. E primeiro, antes de começar a entrar no entendimento melhor da natureza, do ser humano e tudo mais, quero que você reflita comigo o seguinte: como que as pessoas buscam hoje resolver essas questões delas, né? Se fala muito de psicólogo, né, de terapia, de psiquiatra, e obviamente isso é bom. Isso aí tem o seu lugar de ser. Só que, quando a gente vai para um psicólogo, quando a gente vai para um terapeuta, a gente tem muitas variáveis aqui. A gente começa porque, primeiro que, por exemplo, vamos começar antes ainda. Vamos começar a neurociência. A neurociência, ela sabe mecanicamente, biomecanicamente, o que está acontecendo no seu corpo. Está sendo disparado moléculas que disparam hormônios, que causam sensações no seu corpo. Eles têm uma noção muito grande do funcionamento, de como umas teorias muito bem fundamentadas de como surge a emoção, o que causa um hit de dopamina e quais são as consequências disso, como que seu corpo se manifesta dentro de uma realidade que você está ansioso, ok? Tudo isso, se eu tenho noção das coisas que acontecem no meu corpo, eu sei o que eu posso fazer, que eu vou ter uma tendência a evitar essa ansiedade, eu vou ter uma tendência a saber manejar melhor o meu foco, eu vou manejar melhor a minha motivação, excelente. Só que, não sei se aconteceram com vocês, eu me interessei por neurociência há alguns bons anos já, e sempre que eu tentei aplicar isso na minha vida, tipo as coisas que eu entendia, que eu ia estudando, que eu aprendia, eu não tinha constância. E claro que isso aqui, tem N variáveis para você ter constância ou não ter. Inclusive, dentro do meu perfil, pode ter algumas dificuldades a mais. Mas ainda assim, o que eu percebo é que a maioria das pessoas também não conseguem ter constância. Porque a gente não é robô. Então não adianta eu simplesmente querer jogar um código de programação e falar, cumpra isso. Você quer ter mais motivação? Uma linha de produção. Você não é isso. Você sabe que você não é isso. Mas, ao mesmo tempo, essas técnicas, elas sim podem te ajudar. E quando que elas te ajudam mais? Elas te ajudam mais quando você consegue ter uma narrativa do valor. E aqui que começa a entrar essa questão. Você precisa criar uma história, você precisa ter um entendimento, você precisa ter aquele motivo, aquele porquê.
grande propósito. Assim você começa a se engajar, assim eu fui capaz de me engajar nas coisas que eu queria. Então, a neurociência vai ser muito útil para a gente, desde que ela seja associada a essa narrativa. E aí vamos para os psicólogos. Quando eu vou para a psicologia, eu tenho várias vertentes. E elas surgem com diferentes propósitos. E quando eu vou para um psicólogo, por exemplo, aconteceu o caso do Nizam. O Nizam entrou no BBB aqui agora e ele falou, mandei minha psicóloga assistir tudo, porque ele fala, cara, se você perceber qualquer coisa, qualquer má nota minha, qualquer coisa, vamos trabalhar isso no consultório. E por mais que pareça, um cara realmente em busca de um autoconhecimento, né, em busca de melhorar quem ele é, mas qual que é o problema? Existe uma certa esperança, um certo colocar do psicólogo num pedestal. Ele está acima do que ele pode te entregar, como se ele fosse resolver, que provavelmente o psicólogo ali não é nem tanto robozinho quanto a neurociência, mas praticamente o que o Nizam acredita quando ele fala isso é mais ou menos isso. É tipo assim, cara, se você perceber todos os meus defeitos, você vai trabalhar isso em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, eu tô pronto. Mas a gente é mais complexo que isso, né? E aqui você junta. E qual vertente que o psicólogo vai trabalhar isso? Qual que é o viés do psicólogo? O que ele acredita do ser humano? Será que ele pode te conduzir em uma área diferente? Eticamente, obviamente não, mas a gente está diante de seres humanos, né? E se ele tem uma visão muito política, muito radical ali, ou você, que não é o nosso caso, eu acredito, mas vamos supor que você é ateu e o cara é muito cristão e ele quer levar para uma perspectiva religiosa, o psicólogo ele tem que saber manejar essas coisas. Então, tipo, você depende do viés do psicólogo, você depende da técnica. E aqui a gente entra, por exemplo, na neurociência. Obviamente ela é ciência, mas a psicologia não, a psicanálise não. E o que tem mais próximo de científico dentro da psicologia é a TCC. Mas aí você para e pensa, onde que a TCC pode te levar, como que ela realmente pode te ajudar? Até que ponto? Com um todo do ser humano, entendendo toda a natureza, ou com certa limitação? Então, tudo isso passa a ser questão. E eu não estou fazendo aqui nada contra a psicologia, pelo amor de Deus, mas o que eu estou colocando é um questionamento tipo, faça psicólogo, faça terapia, faça, obviamente, psiquiatra, mais importante, né, porque mas um bom psiquiatra, um bom psicólogo, que você entende a visão dele e que você confia, porque depende disso também. Às vezes o psicólogo tem uma formação sinistra, tem uma cultura imensa, ele leu diversos livros de ficção, ele tem um imaginário que ele pode se colocar no seu lugar e ter compaixão de você e saber as possibilidades do ser humano e te ajudar a perceber melhor, ok, mas se você não sente sintonia com ele, dificilmente vai dar certo. Então a gente percebe que as ferramentas que a gente usa para melhora, todas elas, existe alguma limitação. Porque você está falando que a sua não existe limitação, que você vai oferecer que não existe limitação. Eu falei, cara, não é que não existe limitação, mas que diante, pelo menos da minha perspectiva, diante dessa busca pela verdade, é o que há de mais sólido que está na antropologia baseada em Santo Tomás de Aquino, e entende o ser humano. E aquilo ali, não tem ninguém que eu percebi, que vários intelectuais percebem que conseguiram bater sistematicamente daquilo. Não é tipo assim, distorcer o que ele está falando, não é criar teorias, mas é simplesmente falar, cara, isso aqui está errado por isso, e fazer uma sistemática que prove que aquilo ali que ele produziu na Suma Teológica não faz sentido. Então, esse é o negócio. Então, vamos raciocinar aqui junto, entender melhor a natureza do ser humano, porque isso aqui vai ajudar muito a gente. E, passando brevemente, a gente percebe que a gente tem o que os vegetais, né, as plantas, eles têm. A gente cresce, a gente multiplica, a gente é um ser vivo, que os vegetais também são. A gente percebe que a gente é o que os animais também são, que é essa inclinação pelas paixões. De repente eu coloco uma comida pro meu cachorrinho, ele vai lá, vai comer de imediato. Se eu coloco uma fêmea no cio, ele vai querer cruzar com ela. Só que, e tudo isso, existem muitas coisas que chegam a ser até angustiante, como parece. Eu chego em casa e ele fica super feliz, sei lá, você percebe que existem emoções dele ali, você percebe que existe um jeito de pensar e em que algumas coisas ele é até superior a você. Mas você percebe que ele não é capaz de controlar o instinto dele. Se você der a comida, ele vai querer comer. Se você colocar uma fêmea no cio na frente dele, ele vai querer cruzar. E ele não é capaz de fazer isso.
Ah, Pedro, o meu é adestrado. Tudo bem, você exerceu uma vontade humana, partiu do seu intelecto, da sua razão, você precisou adestrar essas vontades que ele tinha nele. Mas o impulso ainda está lá, tudo bem, mas tipo, ele não é capaz de contrariar a própria vontade. Ele por si só. Então, se você pegar uma coisa mais complexa, falar, essa fêmea está no cio, mas hoje não é dia, hoje tem visita aqui em casa, então deixa para amanhã. Ele não vai deixar para amanhã, entendeu? Se você falar, a carne aqui, ó, é melhor você deixar ela marinando, que o temperinho pega, ele não vai entender isso. Da mesma forma que se precisar de um remédio, ele também não vai entender que ele precisa tomar aquele remédio e você vai precisar exercer a sua vontade sobre ele para ele tomar aquele remédio. Então a gente percebe que a gente é capaz de contrariar a nossa própria vontade. Isso começa a ser diferente. A gente é capaz de uma linguagem elaborada que entende os conceitos. E a gente pega o conceito de uma coisa, da gastronomia, do futebol, seja lá, da engenharia, da geologia, seja o que for, da astronomia, e a gente começa a atribuir conceitos e a gente consegue falar isso de forma racional, a gente consegue programar, a gente consegue discutir, elaborar, falar sobre isso sem a presença dessa coisa. É uma coisa meio que imaterial. E muitas vezes uma coisa pode ter acabado, por exemplo, a Varig, né, que é uma empresa que faliu de aviação, eu consigo falar sobre a Varig ainda que ela não exista mais materialmente. E de repente eu posso fazer um processo aqui e tentar fazer com que ela exista de novo materialmente. Eu sei o que precisa para a Varig voltar a existir. Se eu entendo os processos, se eu consigo legalizar juridicamente, se eu consigo fazer tudo se tornar legal, e existem os meios para isso, eu consigo criar uma mesma empresa de aviação que chama Varig. Então, por exemplo, você pega um pouco mais complexo que isso, você pega o futebol e você percebe que se eu acabar com todos os campos de futebol, se eu acabar com todos os estádios, se eu acabar com tudo que há de matéria, não existe mais jogador de futebol, não existe mais técnico, não existe mais instituição, não existe mais diretor, mas eu sei o que é futebol. E como que eu sei? Porque existem regras, e essas regras são imateriais. Eu consigo falar sobre elas. Então eu consigo reproduzir futebol e começar um futebol de novo. E aí eu sei como é que eu planto o campo ideal, a grama ideal. De repente, porque eu tenho no meu intelecto, que é imaterial, eu consigo trazer isso para a realidade, encarnar. É tipo um verbo, um logos, uma palavra, uma oração que eu vou passando e de repente eu entendo bem esse conceito e eu encarno ele na verdade, no mundo material. Então você percebe que isso aqui, essa razão, essa linguagem é o mais próprio do ser humano, é o que você consegue atingir mais alto. E quando você atingir de forma mais alta essa razão, conseguir utilizá-la de forma mais elaborada, você está sendo mais humano. Você está mais próximo de conquistar essas virtudes. Então, vamos parar para pensar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? Desculpa a minha letra, gente. A gente vai do imaterial até o material. E esses conceitos, quem eu vi colocando dessa forma é o professor Diego Reis. Vou colocar o Insta dele aqui, porque o cara é muito foda. E a gente está diante de um bem. Então, de repente aqui, ó, em uma conversa, eu falo sobre hambúrguer, eu falo sobre futebol, sobre qualquer coisa, e um amigo meu também gosta muito de hambúrguer. Vou colocar um pouquinho mais tarde. Um amigo meu também gosta muito de hambúrguer. Ele fala, Pedro, descobri o jeito perfeito de fazer hambúrguer. Você precisa de 20% de gordura, 40% de uma parte dianteira do boi e 40% de uma parte traseira. Aí você manda moer tudo junto e você vai ter ali a complexidade, vai juntar a gordura com as partes boas da carne, que vai ter um sabor muito especial. Só que você tem que deixar uma parte gelada e na hora que você for fazer, você tira antes, mexe o mínimo possível nela, só molda rapidinho e aí deixa uma chapa de ferro, tem que ser de ferro. E quando ela é de ferro, quando você colocar a carne, ela não vai baixar a temperatura vai se manter. E quando a temperatura se mantém, cria mais uma camada de milhar, sei lá como que chama, aquela crostinha. E ali você tem que deixar 2 minutos de um lado, 2 minutos de outro, 3 minutos de um lado, 3 minutos de outro. E você precisa fazer um molho assim, assado. E ele vai explicando todo o processo que ele descobriu de fazer o melhor hambúrguer possível. Enquanto ele vai falando disso, eu falo, cara, faz sentido. Porque se eu pegar simplesmente
longe da presença, igual a gente já falou aqui, longe de ter um hambúrguer aqui, simplesmente sobre falar do hambúrguer, o intelecto dele ativo vai falando do que aquilo que ele sabe, ele vai trazendo para a realidade. O meu intelecto passivamente vai recebendo, o meu intelecto passivo. Então, eu vou pegando os conceitos, eu vou tornando aquilo real. E aqui, a gente está no mundo imaterial. Mas eu começo a ver isso, e aí eu vou vendo que isso é verossímil. Existe dentro da verdade do mundo, eu consigo ver que isso faz sentido. Eu posso até pesquisar, eu posso ir no Google e tudo mais. E aí eu vou tornando isso mais material, quando eu vou pesquisando. Isso vai se tornando mais provável, no sentido de provar. Isso vai se tornando tão provável que vai entrando até nos meus sentidos. Eu consigo ter água na boca simplesmente de falar de um alimento. Ele não está presente para mim. Só que a gente vai falando, eu vou imaginando a textura, a maciez, eu vou praticamente sentindo, ainda que ele não esteja aqui. E eu vou tornando ele mais material. E à medida que eu vou tornando ele mais material, eu fico com tanta vontade, com tanto desejo de comer esse hambúrguer que eu vou lá e faço. E quando eu vou lá e faço, eu falo, cara, não sei o que, é bom mesmo, é bom, é bom. Então é assim que eu vou fazer hambúrguer e tudo mais. E aí eu faço uma promessa para esse hambúrguer, que eu quero cuidar dele. Eu quero estar com ele. É como se eu, diante da presença dele, quando ele não estiver presente, eu gosto tanto dele que eu prometo fazer com que ele se torne presente. Eu vou responder por ele. Responder é uma promessa que faz se tornar responsável por aquilo. E então, quando ele não estiver, eu vou comprar, eu vou buscar as coisas no mercado, onde for. Se a carne não estiver boa, não for a melhor qualidade, eu vou atrás com uma certa ira, porque eu quero o melhor hambúrguer possível. E então, aqui eu já vou tornando ele mais imaterial nessa minha promessa de cuidar do hambúrguer, de fazer ele voltar à matéria sempre. Mas existe uma forma ótima ainda de tornar ele totalmente material de novo. Que é quando eu crio todas as regras, eu faço uma poesia sobre ele, sobre como é gostoso, e posso criar todas as possibilidades de você fazer o melhor hambúrguer. Assim eu vou tentando deixar ele torne eterno e ele volta a ser material. Então, diante de qualquer bem, isso aqui eu falei sobre hambúrguer, mas pode ser o seu relacionamento, pode ser a sua faculdade, pode ser o seu trabalho, pode ser as coisas, as pessoas, qualquer circunstância que você se relacione. E você percebe que aqui existem 3 personagens, os 3 são você. Como assim, Pedro? Porque em cada personagem, um personagem deformado, né? Mas tudo bem. Mas em cada personagem, você percebe que aqui, esse está no passado, esse aqui está no futuro, esse aqui está no presente. E aí, esse do futuro, ele faz um roteiro, ele planeja, fala, cara, já tem tempo que eu não como aquele hambúrguer, e ele é muito bom, ele é delicioso, eu quero sentir aquele gostinho, eu vou colocar. E aí você vai lá, você faz o roteiro, fala, eu vou comprar tanto de carne, eu vou comprar tanto, e vou fazer assim, assim, assado, de repente vou chamar uns amigos. E aí você vai lá e você faz. E aí, no presente, você, diante da situação, você vivencia. Você está presente daquela circunstância, você tenta apreciar o instante, o momento de estar com aquilo que você tanto gosta. E depois você volta, e no passado você faz um juízo sobre aquilo. Como assim, Pedro? Por exemplo, você pode chegar e falar assim, cara, comi pra cacete, e eu arrebentei de comer, fiquei lotado. E aí você se relacionou de uma forma não ótima com esse hambúrguer. Você comeu tanto que isso te fez mal. Na verdade, você teve até dificuldade para dormir, você dormiu muito mal, você foi trabalhar mal. Aquilo pesou totalmente o seu dia. Então, um juízo que você faz, fala, cara, isso não foi bom. Não foi bom. Então, da próxima vez que eu for fazer um roteiro, eu vou pensar na quantidade que eu vou comer. E na hora que eu estiver presente, ainda que tenha mais, eu preciso me controlar. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que vão se criando algumas coisas. Primeiro, quando eu faço a justiça, o juízo, eu estou fazendo uma justiça. A forma justa, dar o que é justo àquele hambúrguer, dar o que é justo àquela pessoa, a forma ótima de se relacionar. Pelos meus julgamentos, a partir do momento que eu vou vivendo com elas, eu vou criando isso. E aí eu percebi que eu comi demais, eu vou tentar ter mais prudência. E quando eu vou tentando ter mais prudência, porque eu quero a forma ótima de se lidar com aquele bem que pode me fazer bem, mas mesmo eu gostando tanto dele, pode me fazer mal.
E no momento presente eu vou lidando com a temperança. Como assim temperança? Porque é a forma temperada, a forma boa de se lidar quando você está com aquilo ali diante de você. Então, quando eu como muito hambúrguer, eu fui destemperado. Quando eu coloco uma pessoa no pedestal, eu sou destemperado. E você é a forma ótima de se lidar com a matéria. E tudo isso você vai precisando criar forças internas, seja tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, que são as forças de vontade. E quanto mais você vai tendo atenção, você vai vivendo isso de forma presente, de forma concreta, você vai criando mais força de vontade. E para isso, muitas vezes, você vai precisar fazer o que você não gosta. Você vai precisar contrariar a sua vontade como desejo. Você vai ter o desejo, mas você vai frear porque você tem esse intelecto, essa parte melhor do ser humano, e você percebe, cara, é melhor para mim, eu tenho a razão, eu consigo definir, contrariar minha própria vontade. Por mais que eu deseje muito isso, eu vou parar por aqui. Hoje eu não vou nem comer. Aliás, hoje eu vou fazer um sacrifício. Eu vou passar fome. Eu vou fazer um jejum. Você vai vendo que vai ter essa forma ótima. E aqui você vai criando o seu credo, a sua fé. São as verdades, os dogmas que você passa a agir de acordo com eles. E é engraçado, por exemplo, você fala da ciência, mas a ciência precede a ciência. A ciência é material, você acredita que ela existe, você acredita que o mundo material ele existe de tal forma que você é capaz de criar um método científico para dizer esse comportamento. Da mesma forma que você tem uma esperança de voltar a estar com aquele hambúrguer, com aquela pessoa, e que você tem a caridade, o amor. Então você percebe que aqui a gente fala das 4 virtudes cardeais: a justiça, a temperança e a prudência, e a força de vontade, a fortaleza, né? Você precisa ganhar uma fortaleza. E as 3 virtudes, falei teologais, que é a fé, a esperança e o amor. Então, excelente aqui. Então a gente começa a perceber que a forma ótima de lidar, a gente está sempre lidando com essas 3 pessoas. Você não pode estar demais no passado, você não pode estar exclusivamente no presente. Uma pessoa que está exclusivamente no presente, igual muitos tentam dizer, ela não lembra dos juízos que ela teve. Os juízos que ela teve precisam ser incorporados, você precisa lembrar das situações. Quem não estuda história repete a história. E você tem a possibilidade de estudar a história para fazer melhor, da mesma forma no futuro. Se você não pensa no futuro, você é imprudente, você não mede as consequências, você acaba sendo destemperado também. Então, a gente vai percebendo isso. E então, o que a gente percebe? Tem que ser algo que sai do nosso intelecto e se relaciona com a matéria. Então, imagina que você tem um sofrimento aqui. Deixa eu ver onde eu vou colocar isso. Vou colocar aqui mesmo. Você tem um sofrimento e isso está no seu intelecto. Você percebe, nossa, eu estou angustiado com a minha vida financeira, estou angustiado com meus relacionamentos, seja lá qual for. Isso está na sua mente, isso está no seu intelecto. Então você vem aqui, você meio que escreve isso. Depois que você escreve, você começa a identificar qual a motivação que você tem. E aqui a gente vai usar as 12 camadas da personalidade. Por que as 12 camadas da personalidade? Poderia ser outra coisa? Poderia. Só que quando eu uso as 12 camadas da personalidade, as 12 camadas elas usam esse entendimento antropológico que a gente quer buscar. Então, por isso que eu escolhi as 12 camadas, mas você tem diversas possibilidades de olhar a forma melhor de agir. Então você percebe que a sua motivação, na hora que você investiga, eles falam, cara, talvez eu seja de 4ª camada. Você cria uma hipótese. E aí você precisa o quê? De criar um roteiro, né? Você precisa de criar as ferramentas, um plano, para que você age de forma melhor. E aí, nesse plano, você vai trazer as coisas da neurociência, é óbvio, mas também precisa aumentar o seu imaginário, o seu repertório de possibilidades, tanto para você quanto das pessoas que você se relaciona. Você precisa de literatura, você precisa de cinema, de cultura. Então você traz essas coisas aqui e cria um planejamento. E é ideal até que, tipo assim, você coloca um tempo aqui para você usar isso. Então, eu estou com muita ansiedade, estou muito ansioso. Então, quais ferramentas da ciência podem fazer eu melhorar a ansiedade? Trabalhar a respiração, trabalhar a gratidão, exercício assim, tal. Mas, ao mesmo tempo, você vai lendo Crime e Castigo, você vai lendo Machado de Assis, você vai lendo Tolstói, seja lá quem for, você vai lendo os clássicos do cinema e você vai intercalando com isso. E aí,
o ideal, quando você vai lendo essas coisas, você tenta se identificar com os personagens. Você fala, cara, como que eu me articulo com esse personagem? E que pontos eu me identifico com ele? Porque eles são clássicos justamente porque eles trazem certa estabilidade do ser humano e você precisa entender isso. Então, você, por mais que não seja diretamente o que você vive, você não está com vontade de matar uma véia que é abusiva e tudo mais, mas você tem inveja de outras pessoas, mas você tem um narcisismo grande, aí você começa a se identificar com Raskolnikov, por exemplo. E aí você volta aqui e você precisa um martelinho aqui para fazer um juízo, para ver se aquilo foi bom. E de repente você não usa nem só o seu próprio juízo. De repente você usa o de Raskolnikov, de Dostoiévski, o de algum santo que você tem. Fala, cara, se esse santo tivesse no meu lugar, o que ele buscaria melhorar? Não sei. Mas se você for buscar essas referências, ou que você busque algumas que tenham certa estabilidade, ou outras que dominaram as virtudes melhor do que você. E aí você volta e você escreve de novo. Você escreve como? Minha angústia melhorou, eu evoluí, eu aproximei de certa virtude. Porque, cara, isso aqui é o planejamento de uma vida, né? Então vai ser de grãozinho em grãozinho, de atualização em atualização, que você vai podendo ser mais virtuoso e vai poder melhorar como pessoa. E aí você vai escrever sua nova motivação, sua nova angústia, seu novo momento de vida. Você vai percorrer esse processo. De forma que, quando você percebe, você está criando uma matriz do espiral ascendente. Você não está vivendo isso em círculo parado. É sempre um passo mais alto, um passo mais alto, um passo mais alto, em busca de se fazer, de se concluir, de se tornar perfeito, de se tornar mais próximo de Deus, de Jesus. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo. E é isso. Tem outros vídeos aqui já no canal. Estou no comecinho, né? Esse vídeo é um vídeo que vai estar como base aqui de todo o raciocínio. Tem o de virtudes, explicando um pouco melhor o que são virtudes, né? O conceito de virtude. E aí, a partir de agora, eu vou começar a introduzir melhor como usar a literatura, como usar o cinema. Então, fica atento no canal. Desculpa. E muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Meu nome é Pedro, eu estou aqui para te ajudar a construir uma bagagem cultural, a um resgate da cultura ocidental cristã e em busca de te ajudar. Assim como eu estou nesse caminho, estou muito longe de ter alcançado qualquer coisa, mas em busca de ser melhor, de ser mais perfeito, no sentido de me fazer, de me concluir. Então, se você quer alcançar mais virtudes, se você quer alcançar a grandeza de alma, vem comigo, se inscreve nesse canal. E é isso. Muito obrigado. E até a próxima.